Irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Vamos ler os 6 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido se unir com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Muito bem. O apóstolo Paulo está escrevendo, e a gente sabe que a Bíblia não era dividida, em capítulos e versículos, mas era um livro corrido, e esse texto inserido entre, para nós aqui, o capítulo 6 e o 8, o capítulo 6 fala da nossa busca pela santidade, não devemos continuar pecando, fomos libertos do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e o capítulo 7 fala da lei, e o 8 fala da liberdade que temos em Cristo, é o versículo que nós citamos, o primeiro versículo que lemos hoje. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que Paulo está falando aqui, o que Paulo está tratando? Ele fala da lei, e ele fala que essa lei, versículo número 1, peço que você deixe sua Bíblia aberta, sempre aí, Romanos capítulo 7, verso 1. Vocês ignoram, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ele está falando da lei, e essa lei domina o homem durante toda a vida dele, e esse domínio traz alguns efeitos para a sua vida, para as nossas vidas. Que lei é essa que o apóstolo Paulo está falando? Nós vamos ver isso. E o apóstolo Paulo também diz que Jesus nos liberta dessa lei. Em que sentido isso se dá? E como ele fez isso? E que consequências temos nós em nossa vida pelo fato de agora não estarmos mais sujeitos à lei? Paulo está contrastando aqui, durante todo o seu ministério, ele contrasta duas realidades, presentes não só na sua época, mas, sobretudo, hoje, realidades universais em relação à maneira do homem se relacionar com Deus, em relação à maneira do homem se portar diante de Deus. Ele contrasta duas maneiras e apresenta uma nova maneira, um novo modo de vida. E a primeira maneira que Paulo apresenta e rejeita é o legalismo, é a pessoa que tem na lei e na obediência à lei, na prática da lei, na observância dos mandamentos, a sua esperança de agradar a Deus. E a gente percebe muitas pessoas legalistas. O evangelho não se trata de uma religião onde você vai cumprir determinadas regras, determinadas normas, você cumpriu, está tudo certo, vai para o céu. Não é isso. Obviamente que a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, nos apresenta uma série de normas e regras que devem ser observadas, mas nós não somos salvos pela lei, por obedecer à lei. E a gente percebe isso, por isso Pedro se levanta, Atos capítulo 15, verso 10, dizendo: olha, por que vocês querem colocar Deus à prova, colocando sobre o pescoço, sobre a vida dos nossos pais, um peso que nós não podemos suportar, colocando um peso sobre os discípulos que nem nossos pais e nem nós mesmos conseguimos suportar. Ou seja, pessoas que têm
um apego à lei no sentido de que é a obediência a ela que vai fazer com que nós sejamos aceitos a Deus. E não satisfeitos com isso, colocam um peso, adicionam lei e carga sobre as pessoas para que elas obedeçam não apenas às leis de Deus, mas também mais leis criadas por homens, não é? Ou seja, religiosos criando mais leis. É o legalismo. Uma outra vertente seria o antinomismo. Anti é aquele que é contra. Nomismo vem de lei, nomos é lei. Então é a pessoa que rejeita a lei de Deus. São pessoas que detestam a lei de Deus. Não me fala de Deus, não. Não me fala da vontade de Deus, não. Da lei de Deus. Eu não quero saber. Eu quero viver segundo a minha vontade. Eu faço o que eu acho que é certo, não é? E essa palavra antinomismo, a palavra anti, não é apenas aquela pessoa que é contra, mas é a pessoa que se coloca no lugar de. O anticristo, ele vai se colocar como Cristo, vai se apresentar como Messias, e muitos crerão. Então, anti é aquela pessoa não apenas que rejeita a lei, mas que se faz legislador, ou seja, a pessoa é lei para ela mesma, entende? Ela faz o que bem entende, ela legisla, ela dirige a sua própria vida, ela é senhor da sua própria vida. Deus ordenou, mas Jesus disse, Deus ordenou, mas vocês dizem isso, não é? E com isso, disse o Senhor Jesus, Mateus 15:6, com isso, ou seja, alterando a lei de Deus, o Senhor ordenou, mas vocês dizem, e assim, Mateus 15:6, vocês invalidam pela tradição de vocês o mandamento de Deus. É o homem querendo fazer as coisas do seu jeito. Quantos de nós, antes de conhecermos a verdade, antes de virmos a fé, quantos de nós não vivíamos as nossas vidas sendo senhores de nós mesmos? Não é? E Paulo rejeita tanto um quanto o outro, não é? Tanto o legalista, aquele que entende que vai agradar a Deus e conseguir um lugar no céu pela obediência a Deus. Olha só, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou indo à igreja, eu estou obedecendo, eu não falo palavrão, e a pessoa acha que obedecendo a lei vai conseguir agradar a Deus. O outro rejeita totalmente a lei, não é? E ele é senhor dele mesmo. Paulo rejeita isso tudo e apresenta uma nova maneira de se relacionar com a lei e com Deus. É a obediência de coração. Você está com a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 7, dá uma olhadinha no capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, não é nem achar que pela nossa obediência à lei eu vou ser salvo, e muito menos rejeitar a lei de Deus, mas é obedecer de coração aquilo que Deus nos ordena. E percebe que não é a lei como uma ordenança externa, como algo escrito que move e direciona a vida da pessoa, mas é a lei como algo escrito no nosso coração. Viestes a obedecer de coração. A palavrinha lá dá a ideia de que é algo que vem de dentro, ou seja, Deus coloca a sua lei no nosso coração e é ela que dirige a nossa vida. Essas pessoas amam e se deleitam na lei de Deus, têm prazer na lei de Deus. E perceba que não é usada a palavra lei, é usada a palavra doutrina. Vocês vieram a obedecer a forma de doutrina. Doutrina é ensinamento. Que coisa interessante. Qual é o propósito de Deus ao dar a lei para nós? Por que que Deus deixou a sua lei registrada para nós? A lei é a expressão da vontade de Deus, não é? É a expressão do seu caráter. E a gente percebe, Romanos capítulo 7, versículo 1, dá uma olhadinha, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem. Ou seja, a lei, ela veio para dominar o homem, para governar o homem, para orientar a vida do ser humano que está sob a sua autoridade, mesmo que ele não aceite, mesmo que ele a rejeite. Deus é Senhor e a sua lei
coloca toda a humanidade debaixo da sua autoridade. E as pessoas sabiam disso. Por isso que Paulo está dizendo, irmãos, vocês estão ignorando? Vocês não sabem? Algumas traduções estão, por acaso não sabeis, irmãos? Vocês sabem, portanto não ignorem. Ou seja, não vivam como se vocês não soubessem que a lei de Deus existe e que vocês estão debaixo dela. Isso é um alerta para nós, isso é um alerta para o mundo, isso é um alerta para o ser humano, porque Deus deixou a sua lei e nós estamos debaixo dela. Não podemos viver como se não soubéssemos as consequências de estarmos debaixo da lei de Deus. Mateus capítulo 7, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor é o teu nome, fiz milagres, em teu nome curei, expulsei demônios. Jesus vai virar para eles e dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade é traduzida da palavra anomia, nomos de lei, a partícula negativa, ou seja, apartai-vos de mim, vocês que vivem como se eu não tivesse deixado uma lei para vocês seguirem. As pessoas acham que Deus não vai julgar, isso aqui se referindo a um evento futuro. As pessoas fizeram e aconteceram, e Jesus vai virar para ela e dizer, nunca conheci vocês. Mas como não? Jesus estava falando com elas. Mas Jesus não estava dizendo que não conhecia elas, de conhecer, de saber da existência delas, mas de ter uma relação. Vocês nunca foram meus. Vocês fizeram isso tudo aí, mas eu nunca me relacionei com vocês. Vocês não são meus, porque vocês vivem desconsiderando a minha lei. A lei veio para dominar o ser humano. A palavrinha usada, Kyrios, é senhor. A lei exerce senhorio sobre o ser humano. Você estava sob o governo da lei, sob a autoridade da lei. E na lógica legalista de fazer, cumprir, obedecer, a lei acaba se tornando aquilo que me move na direção de Deus, na busca de fazer a sua vontade. Só que o nosso relacionamento para com Deus não pode estar numa base de obrigação legal. A base do nosso relacionamento com Deus não pode ser uma base de obrigação legal. Até porque, Tiago disse, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Se você guarda a lei, mas tropeça em um só, você se torna culpado de todos. Ora, então para que Deus deu a lei? Porque Deus deu a lei para nos dominar, perfeito, mas e aí? Romanos capítulo 7, olha o versículo 7, por favor, Romanos capítulo 7, verso de número 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei, ela nos dá o conhecimento do pecado. Outra coisa que a lei faz com a gente, a lei dá força ao nosso pecado. Romanos capítulo 7, versículo 9, dá uma olhadinha aí. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, vindo a lei, reviveu o pecado, e eu morri. Morri. A lei nos mata, irmãos. Romanos capítulo 7, verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Perceba que a lei domina o ser humano, coloca o ser humano debaixo do julgamento de Deus, nos dá consciência do pecado, dá força para o pecado, nos torna condenáveis. Romanos 3, 19 ou 20, diz, ora, tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca se feche e todos se tornem condenáveis ou culpados diante de Deus. A lei vem para expor o nosso pecado, a lei vem para lançar luz na nossa pecaminosidade. E esse domínio, essa atuação da lei de Deus, da vontade de Deus, da norma de Deus, do mandamento de Deus, isso se dá
por toda a nossa vida. Não há zona neutra. Não tem como você se desvencilhar e se afastar e se livrar das consequências de estar debaixo da lei. João Batista batizava as pessoas que vinham até ele, e ele percebeu muitos fariseus religiosos vindo se batizar, e ele disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento? Quem disse para vocês que vindo aqui se batizar, vocês vão se livrar da ira de Deus, do julgamento de Deus? Quem disse isso para vocês? Não há zona neutra, não tem como o homem se livrar do juízo de Deus por ele mesmo, pela prática da lei ou rejeitando a lei. Tem um filme muito interessante, o Gustavo, o marido da Michelle, me indicou, chama-se Nefários. Não sei, alguém já viu esse filme, Nefários? Poucas pessoas, é interessante esse filme, né? E há um diálogo nesse filme. O que acontece? Um psicólogo vai entrevistar um homem que foi condenado à cadeira elétrica, e ele vai entrevistar esse homem para dar um laudo, um parecer, de que realmente ele tem algum problema mental e não deve ser condenado, ou ele deve ser condenado, ele não tem problema mental, é um criminoso e precisa ser condenado. E nesse diálogo, esse homem que está condenado à cadeira elétrica, ele está possuído por um demônio chamado Nefários, né? E eu não me lembro exatamente do conteúdo da conversa, mas o médico, o psicólogo, melhor dizendo, ele se diz ateu. E na conversa, o demônio Nefários, conversando com o psicólogo, faz algumas ameaças, e o médico ele se esquiva, dizendo: não, eu sou ateu, não acredito em nada disso. E o demônio ri na cara dele. Você acha que por não acreditar, você vai se livrar daquilo que eu posso fazer na sua vida? Ora, porque se nós, como eu disse, não há zona neutra, ou nós somos de Deus, ou nós somos das trevas. Por isso que a Bíblia diz que ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há zona neutra, brincadeira de criança, quando eu costumo falar, né? A criança estava com vontade de beber água, estava com vontade de fazer xixi, dá licença, estou de altes, aí ia lá, ninguém podia pegar ele, pique-pega. Não existe isso na vida espiritual, irmãos. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do maligno. E aí Paulo, para expressar a veracidade, a força dessa verdade, ele faz uma analogia, ele pega a imagem do casamento, para dizer que o homem não consegue se livrar da lei de Deus, o homem não tem como sair, e não tem como se eximir do juízo e do julgamento que a lei de Deus coloca sobre ele. Versículo 2, ora, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Se ela se casar com outro, enquanto o marido ainda está vivo, vai ser adúltera. Mas se o marido morrer, não será adúltera se contrair novas núpcias. O apóstolo Paulo não está falando de casamento aqui. Ele usa verdades bíblicas acerca do casamento para ilustrar o que ele quer dizer em relação à lei e o ser humano. Ou seja, a mulher está ligada, atada, presa, unida pela lei ao homem, enquanto ele viver. E ela só será livre dessa lei que aprende se o marido morrer. E a morte do marido a torna livre da lei conjugal. Ela não teria mais obrigações. Por isso que Paulo diz no versículo 1, ora, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. E não apenas conhecer a lei, mas conhecer os princípios legais. É óbvio no direito que a morte encerra as obrigações legais. Se você morre, você não tem como cumprir as suas obrigações contratuais e legais. Isso é óbvio. As pessoas sabem disso. Portanto, a morte do marido tornaria aquela mulher livre da lei conjugal. A lei não a dominaria mais. Paulo está falando, então, da impossibilidade do ser humano se libertar da lei. Não há como o homem, não há como o ser humano se livrar do julgamento de Deus. A lei coloca o homem sob o julgamento e sob a condenação de Deus.
Por isso que Atos capítulo 17, verso 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena, não é um pedido, ordena a todos os homens que se arrependam, pois tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um dia onde Deus irá julgar o mundo. Por isso que, na tentativa humana de tentar agradar a Deus, ou tentar fugir da condenação que a lei impõe sobre nós, pelo fato de sermos pecadores, nós não teremos sucesso nisso. Por usar algo da ordem do humano, ele pega a figura do casamento, ilustra, faz uma analogia com a relação da mulher com o marido, do casamento, que é algo da ordem natural, para ilustrar uma verdade espiritual. Paulo é criticado. Muitos comentaristas, vê se pode, rapaz, os comentaristas bíblicos criticando o apóstolo Paulo. Fala para mim, vou até tomar uma água agora aqui. O que você acha disso? Dizendo, pastor Tiago Lincoln, Paz de Almeida, que a analogia do apóstolo Paulo é deficiente, porque o apóstolo Paulo vem desenvolvendo o seu raciocínio, dizendo que se o homem morrer, a mulher vai ser livre da lei conjugal, mas no versículo 4, o homem não morre, quem morre é a mulher, quem morre somos nós, portanto, versículo 4, dá uma olhadinha, vocês morreram. Ué, que história é essa? Paulo desenvolve seu raciocínio, está construindo sua teologia, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, vai ser adúltera se unir a outro, mas se morrer o marido, não será adúltera se unir-se a outro, mas aí quem morre não é o marido, e aí as pessoas criticam o apóstolo Paulo, comparando a Jesus. Olha, Jesus contava parábolas com o pé nas costas, era um excelente orador, e Paulo mesmo reconhece em sua humildade, reconhece que ele não era tão eloquente, mas ele era muito capaz, batava um banho nesses comentaristas todos atuais aí, e antigos, criticando o apóstolo Paulo. Fiquei chateado com esses comentaristas, deu vontade de jogar o livro fora, criticando o apóstolo Paulo. Então, a grande questão, quem é a mulher que, mediante a lei, está ligada ao marido? Quem é esse marido? É um texto difícil, nós trabalhamos ele na escola dominical com jovens, e eu não quero me aprofundar aqui. O fato é que esse marido não morre, o marido não morre. Imagine você, minha querida irmã, casada, é casada com um homem que nunca está satisfeito, é exigente, diz que é perfeito, nunca erra, sempre expõe os seus erros, os seus fracassos e sempre te condena, e é imortal. Quem é que tem um marido assim? Camila, as crianças estão chamando lá, dá licença por gentileza. Quem é que tem um marido assim, irmão? Essa figura é a lei, que é santa, boa, justa, perfeita, expõe o nosso erro, expõe o nosso pecado e nos condena. Deus, ao nos dar a lei, faz isso com a gente. Ao nos relacionarmos com Deus pela via da lei, teremos a face desse marido que é juiz, virada para nós. Sempre nos condenando, sempre nos acusando, sempre expondo, nunca está bom, por mais que a gente se esforce, nunca vai estar bom, porque nós nunca conseguiremos alcançar o padrão de Deus. O que Paulo enfatiza é que a morte nos desobriga da lei, e uma vez fora dessa relação mediada pela lei, podemos contrair novas núpcias, podemos ser de outro, Jesus. Há esperança, há uma maneira de sairmos debaixo do julgamento da lei. Até agora eu disse que não tem, mas Paulo agora começa a apresentar uma esperança, uma maneira de nós sairmos debaixo do domínio, do governo, da autoridade, do juízo de Deus, do juízo da lei.
e nos unirmos a Jesus, e nos relacionarmos com Deus por outra via que não a lei, pela via da graça. Tanto é que a Bíblia fala no versículo de número 3, se ela unir-se a outro homem, uma mulher dessa, coitada, rapaz, ela está ligada pelo marido, pela lei ao marido, o marido não morre, coitada dessa irmã, marca um gabinete com o pastor Renato, está ligada, mas, para nós, pegando a analogia e trazendo para o que Paulo quer dizer, nós podemos nos livrar do domínio da lei e nos unirmos a Jesus, e essa é a esperança, uma nova relação, mediada não pela dureza da lei, mas pela graça. Somente esse outro homem, que é Jesus, pode nos libertar da condenação da lei. Por isso que no versículo 4, a Bíblia diz, vocês morreram, assim, meus irmãos, vocês também morreram relativamente à lei. O nosso velho homem foi morto. Eu não morri, eu estou vivinho aqui, ó. Quem morreu foi o velho Adão que habita aqui. E sabe qual é o problema? Ele ressuscita todo dia, a gente tem que matar todo dia. Nossa natureza pecaminosa não se converte, a nossa carne não se converte. Mas nós morremos com Cristo. A natureza pecaminosa foi minada, foi destituída do seu senhorio, por isso que Paulo diz, não domine sobre vocês o pecado, né? Não reine, portanto, o pecado não reina mais quem reina na minha vida é Jesus, eu sou pecador, eu peco, como o Márcio falou hoje pela manhã, uma pessoa pode não cometer pecado, quem sabe ficar um dia, 2 dias, 3 dias, sei lá, uma semana, quem sou eu para falar alguma coisa, né? A pessoa pode ficar um tempo sem cometer um pecado, não falou um palavrão, não teve um pensamento impuro, só que o pecado está dentro dele, ele é pecador. Imagina uma pessoa que cai na lama, num poço de lama, no esterco, e sai daquela poça de lama, todo sujo, aquele cheiro nojento. Ele pode não encostar em ninguém, pode não ferir ninguém, pode não pecar contra ninguém. Não fiz mal a ninguém, nem a Deus, eu estou aqui quietinho. Só que ele está encharcado de lama. Essa é a figura. E Jesus veio para nos libertar, para nos lavar, para nos limpar de toda a nossa sujeira. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele no batismo, e nele também ressuscitamos. E a Bíblia diz em Colossenses 3,3, vocês já morreram com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A lei não morreu, mas nós morremos com Jesus, e a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Nós saímos desse estado natural, no qual estávamos sob o domínio, sob o julgamento da lei, e agora nós morremos em Cristo, com Cristo, e a nossa vida agora está nele. Eu estou debaixo da graça de Jesus. Por isso que Paulo fala, vocês morreram relativamente à lei. A lei não foi anulada. Jesus não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Nada da lei vai ser mudado, vai ser cancelado, até que tudo se cumpra, disse Jesus. Portanto, nós é que morremos em relação à lei. Preste atenção. Nós morremos em relação à lei não no sentido de que eu não devo observá-la, mas no sentido de que eu não consigo observá-la. Essa realidade de incapacidade, de fraqueza diante da lei acaba e em Cristo se torna possível. Em Cristo eu posso viver a vontade de Deus. Isso se dá por meio do corpo dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, assim vocês morreram relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes àquele que ressuscitou.
Todos aqueles que são das obras da lei, os legalistas que querem agradar a Deus pela prática da lei, acham que para se salvar é Jesus que salvou, que morreu e tudo mais, mas eu tenho que cumprir a lei. Eles têm uma coisa, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito. Lembra que eu citei Tiago? Se você cumpre toda a lei, mas tropeça num pontinho, você pecou a lei inteira, errou a lei inteira. E olha o que Paulo diz lá em Gálatas, maldito, Gálatas 3, 10 e 13, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Quem é que consegue permanecer em tudo isso aqui? Se garante? Jesus, não precisa da sua graça não, não precisava o Senhor ter morrido por mim não, Jesus, deixa comigo, eu vou cumprir tudo. Alguém se garante? Então, maldito é aquele que não permanecer em tudo isso. Cristo nos resgatou dessa maldição, de nós não conseguirmos cumprir isso tudo. Ele cumpriu e nos tira de debaixo desse juízo, dessa condenação. E agora nós pertencemos a Ele. Antes éramos escravos da lei, servos da lei. Estávamos sob a autoridade, sob o domínio, sob a jurisdição da lei, que nos condena, nos expõe. E agora pertencemos a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Agora somos escravos não da lei, escravos sim de Cristo. Ele não nos chama mais de escravos, mas de amigos. Não nos chama, mas ainda somos escravos. A relação mudou. Os servos naquele tempo trabalhavam em diversos serviços, e os senhores, caso se afeiçoassem a um servo que trabalhasse fora da propriedade, com um trabalho bem humilde, se aquele senhor simpatizasse com aquele escravo, ele podia pegar aquele escravo e tirar ele do trabalho duro, do trabalho forçado, trazê-lo para dentro de casa e colocá-lo para servir a sua mesa, comer a comida da sua mesa. Foi isso que Jesus fez com a gente. Nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua família. Somos escravos de Jesus, servimos a Ele na casa de Deus, a igreja. Servimos àquele que ressuscitou dos mortos. E agora, capítulo 6, verso 9, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Jesus não morre, portanto não vai haver divórcio, não vai haver separação. A união com Cristo é eterna e dessa forma podemos frutificar para Deus. É o que o apóstolo Paulo fala, finalzinho do versículo 4. E deste modo, frutifiquemos para Deus. Irmãos, qual é o fruto que nós dávamos? Romanos capítulo 6, verso 21. Naquele tempo, que resultados vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Nós olhando hoje para a nossa vida pregressa, o fruto que nós colhíamos era morte, e nós hoje, agora, como diz Paulo, agora, nós nos envergonhamos. Antes nós não nos envergonhávamos, achávamos que estávamos fazendo a melhor coisa da nossa vida, vivendo longe de Deus, rejeitando a lei de Deus, ou então tentando agradar a Deus pela obediência à letra. Mas agora esse novo caminho, podemos em Cristo frutificar para Deus. Versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. É o que eu acabei de dizer. Olha que interessante, nossas paixões pecaminosas, que foram colocadas em realce pela lei, a lei evidenciou, trouxe à tona as nossas paixões pecaminosas, a lei trouxe à tona o nosso pecado. Que lei é essa? É a lei civil? A lei cerimonial dos judeus, a lei religiosa? É a lei moral, os 10 mandamentos? De que lei Paulo está falando que Jesus nos libertou? Teólogos de plantão, irmãos aí,
que frequentam escola bíblica. Cerimonial. Bom, o Jorge é judeu, vocês sabem disso, né? Não. Eu também não era, quer dizer, eu não sou. E nunca cumpri lei cerimonial nenhuma. Não estava debaixo dessa lei cerimonial. Mas pegando o gancho dele, resposta certa. Mas ainda preciso da colaboração de vocês. Que lei é essa? De que lei Paulo está falando? Lei civil, lei cerimonial ou a lei moral, os 10 mandamentos? De que lei Jesus me libertou? A lei moral permanece válida. Cerimonial. Olha a dica aí. Verso 7. Olha para mim, Romanos 7, 7. Eu estou lendo o meu texto aqui, Romanos 7, de 1 a 6. Olha o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Qual a lei que diz, não cobiçarás? Êxodo 20, lei moral, os 10 mandamentos, tá? Agora, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, vai lá comigo, por gentileza. Estamos chegando ao fim. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Paulo aqui está falando da nova aliança, tá? Olha o versículo 6, 2 Coríntios capítulo 3, verso de número meia dúzia, diz assim, Paulo falando de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra faz o quê? Mata, mas o Espírito vivifica. O que significa a letra mata? Não é que você estudar, vai ficar muito culto, vai perder a fé, você vai morrer espiritualmente, não tem nada a ver com isso. O que significa dizer que a letra mata? A letra mata. Olha só, que letra é essa que mata? Os 10 mandamentos. Versículo 8. E se o ministério da morte, ministério de quê? Da vida ou da morte? Gente, abre aí, gente, 2 Coríntios 3. Ministério da... Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letra em pedra? Lei moral, os 10 mandamentos. Ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o 11. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais o que é permanente. Ora, então, como Paulo chama os 10 mandamentos? A lei gravada com letra em pedra. Paulo chama de ministério da morte. Nesse sentido que a letra mata. Os 10 mandamentos servem para nos matar, para nos condenar. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir. Mas em que sentido eu fui livre, liberto da lei? Agora eu não preciso cumprir os 10 mandamentos? Agora eu não preciso cumprir mais nada do que está aqui? Agora eu sou de Jesus e está tudo certo? E em que sentido eu fui livre? Eu fui livre no sentido de que agora eu fui liberto do julgamento que ela impõe sobre nós. Quem é que cumpriu os 10 mandamentos? Quem cumpriu? Jesus.
Quem cumpriu a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil? Quem foi o único que viveu aqui e não se achou dolo, pecado nele? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus atribui a Cristo a culpa pelos nossos pecados. Cristo morre no nosso lugar e em nosso favor. Ele morre no lugar de pecadores, porque se ele não morre, não haveria salvação. Se ele não ressuscita, não haveria esperança. O problema não é a lei é santa. Romanos capítulo 7, volta lá para o nosso texto, Romanos 7, Romanos capítulo 7, verso do número 12, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Há um problema, não na lei, mas em nós. A lei é boa para quem está em Cristo e vive pela fé, mas a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, é o ministério da morte. A letra mata, a letra gravada em pedra mata. Por isso que você não tem escapatória, eu não tenho escapatória. Ou nós estamos em Cristo e Ele nos liberta do juízo e da morte eterna, ou nós estaremos no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu só falei mal da lei, uma maneira de dizer assim, né? Só apresentei alguns propósitos da lei negativos. Agora abra comigo, acho que é o último texto que leremos, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso de número 23. Qual o propósito da lei? Nós já falamos vários, mas olha só como a lei é santa, justa, pura, boa, maravilhosa. A lei reflete o caráter e a vontade de Deus. O problema não está nela, o problema está no homem. Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela. Hoje de manhã nós lemos sob a custódia, é um termo, custódia é um termo que do direito não, é um termo da prisão, como é que fala? Jurídico. Antes que viesse a lei, estávamos sob a custódia da lei. A lei é que mandava na gente, a lei é que dominava a gente. E se a gente morre sem Jesus, para onde que a gente ia? Para o inferno. Antes da lei, estávamos sob a tutela da lei, debaixo da condenação dela, e nela encerrados. Olha a palavra, quem é que fica encerrado na prisão? O carcereiro. Estávamos presos, é uma prisão que nos condena à morte eterna. Antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então a fé haveria de vir. Não sei se já veio na sua vida. Não sei se a fé já veio na sua vida, ou se você ainda está sob tutela e custódia da lei. Se você ainda está sob tutela e custódia da lei, é triste, mas Cristo traz a boa notícia, Ele pode te libertar. Você não pode, mas Ele pode. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu de pedagogo, nos serviu de quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Tutor. Ou seja, não estamos mais sob a tutela da lei. Agora, nesse momento ainda, a lei é o nosso tutor. Ela nos serviu de aio. A lei, a palavrinha aio lá no original é pedagogo, né? A função do pedagogo era a pessoa que exercia certa dose de disciplina na criança para ela andar direito na vida. Era uma pessoa contratada pelos senhores para orientar a criança, ser uma pessoa decente, uma pessoa boa. Então, esse era o papel da lei, nos dirigir, nos nortear, para que nós
orientados pela vontade de Deus, pelos 10 mandamentos, pela lei de Deus, fôssemos pessoas minimamente situadas na vida. O que a lei fazia, além de nos condenar, de expor o nosso pecado, era isso, tentar nos dar parâmetros e padrões para a nossa vida. Ela então nos serviu de aio. Para quê, irmãos? Para nos conduzir a quem? A Jesus. A lei aponta para Cristo. À medida que a lei expõe o meu pecado, lembra do marido? Perfeito, não erra nunca, santo, expõe o pecado, reclama não, mas acusa, aponta, lança luz no erro. A lei fazendo isso com a gente, para quê? Para que a gente corra para Jesus. A lei nos serviu de aio, de pedagogo, a lei fez isso com a gente para nos conduzir, para nos empurrar para Jesus. A lei de Deus grita, acorda, olha, você vai morrer, você vai para o inferno, você vai perecer eternamente, corre para Jesus, só através dele, não há outro meio de se livrar da condenação de Deus. Apocalipse capítulo 20, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se, capítulo 20, verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, é esse texto mesmo que eu quero, gente, cadê? Versículo 11, eu quero o versículo 11, Apocalipse 20, verso 11, senão vai demorar muito. Apocalipse 20, 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imagina o dia do julgamento, do juízo final, do grande trono branco, Deus se assentando, o universo foge, olha que linguagem, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, seja você rico, pobre, seja você quem for, vi os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram, preste atenção, se abriram livros, no plural, ainda outro livro. Então nós temos livros sendo abertos, e depois outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Os mortos, os ímpios, serão julgados segundo aquilo, as suas obras, que estão escritas nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Os ímpios serão julgados no dia do juízo do grande trono branco de Deus, um por um vão ser julgados, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, versículo 15, não foi achado inscrito no livro da vida, é outro livro que eu citei lá em cima, no versículo de número 12, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então os ímpios vão ser julgados não pelo livro da vida, porque o nome deles não está lá, vão ser julgados pelos livros, que vão ser abertos e serão julgados pelas suas obras. Haverá um dia onde Deus haverá de julgar o mundo, e a lei de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, a vinda de Jesus, é Deus gritando para o mundo: arrependam-se, creiam, corram para Jesus, escondam-se nele, e aí você vai poder servir a Deus em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Essa é a aliança que Deus disse que faria, Jeremias 31, verso 33,
Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, com a casa de Judá. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. E nós somos participantes dessa aliança, gentios. Então, nós fomos livres da lei em que sentido? Nós fomos livres da lei, da condenação e do julgamento, fomos livres da lei para a lei. Eu fui livre da lei para agora poder, em Cristo, cumprir a vontade de Deus. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o Evangelho. O homem está condenado, debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, inclusive os 10 mandamentos é o ministério da morte, é a letra gravada em pedra, que veio para matar o homem. E Jesus vem e nos liberta, morre e nós morremos com ele pelo batismo. Não é esse momento quando o pastor Renato batiza as pessoas que acontece isso, não. Isso é um simbolismo do que já aconteceu na sua vida. Quando o Espírito de Deus entra na sua vida, você entende, reconhece e você quer Jesus, quando Jesus chama você, isso acontece na sua vida, uma realidade na sua vida. Aí você vai expressar de fato o que já aconteceu na sua vida. Porque isso não era fácil, era só a gente pegar a pessoa, batizar, está salvo, próximo. E não é assim. Por isso, reflita nessa mensagem, reflita nessa palavra. Eu não sei se você está sob a lei de Deus, eu não sei se você ainda está sob a tutela da lei. Se você ainda está sob a tutela da lei, há esperança, porque a lei serve de aio, de tutor, de pedagogo. A lei nos serviu para nos conduzir para Jesus. A minha pergunta, olhe para a sua vida, olhe para a sua agenda, olhe para os seus compromissos, olhe para aquilo que traz alegria para o seu coração, para os lugares onde você está, aquilo que toma o seu tempo. Você está caminhando em Jesus, ou pelo menos para Jesus? Pense nisso, reflita sobre isso.